Olá, pessoal. Para hoje, irei fazer um comentário sobre minhas impressões sobre este livro aqui, Os Supridores, de José Falero, primeiro romance deste gaúcho do Rio Grande do Sul, pela editora Todavia. Este romance é interessante perceber que o autor, no enredo, ele coloca muitas gírias e vícios de linguagens. E também utiliza muito a primeira e a terceira pessoa na sua narrativa. E aqui, supridores é o mesmo que repositores de supermercados. Então aqui tem dois personagens, Pedro e Marx, que se conheceram nessa rede de supermercado. Pedro iniciou primeiro, depois Marx. E aqui, Pedro diz que ele tinha um pouquinho mais de conhecimento do que Marx. Que ao trajeto, de sua casa para a Rede Fênix, Pedro gostava de fazer leituras. E a linha de leitura que ele gostava era de Karl Marx. Então ali, Pedro começou a questionar com Marx. Conversava muito entre eles dois e falava assim, se eles queriam ser bandidos ou escravos. E entre essas duas linhas ideológicas, ele comentava se ele queria toda essa vida como supridores, ficar trabalhando como supridores, ganhando salários baixos, pouco reconhecimento, ganhando apenas aquilo para sobreviver. A ênfase do autor também ocorreu que os personagens moravam em periferia de Porto Alegre. Pedro enfatizava muito bem sobre a classe menor, a classe menor que ganhava menos e trabalhava, era muito explorados. E ele também falava a questão da escolaridade, que quem podia pagar uma escola tinha um direito de consumo, tinha uma boa educação. Como ele nasceu pobre, iriam morrer pobres, como a família deles, ele questionava muito isso. Falava que as escolas públicas eram sucateadas, que grande parte dos seus amigos que iniciaram o seu ensino na escola pública, muitos não concluíam, não tinham estruturas. Então, assim, Pedro, ele tinha uma visão muito questionadora. E ele começava a ter essas ideias junto com Marx. E falava que queria mudar de vida. Ele não queria ganhar muito dinheiro, ele queria mudar de vida, mudar o seu patamar de vida, que ele estava cansado de muitas vezes, antes de ir para o seu serviço, tomar apenas um café com pão, mortadela. Tinha vontade de tirar a carteira de motorista, tinha vontade de ter um carro sedã. Então, em toda a narrativa, a gente vê esses questionamentos de Pedro sobre esses questionamentos da classe burguesia, da burguesia, que são os grandes chefes, que querem ganhar em cima dos pequenos. Então, assim, o autor, ele escreve com muita propriedade essa questão, das classes sociais. E aqui, Pedro começa a arquitetar com Marx um plano. E este plano que seria vender maconha. E ele coloca essa proposta para Marx para vender maconha, para que eles pudessem ter um estilo de vida, as oportunidades que os playboys, como ele diz aqui, tinham, e eles nunca teriam a oportunidade. Então eles começam primeiro a arquitetar esse plano, começa a se organizar, começa a colocar a operação bruxa, que está dentro dessa narrativa. Aí eles colocaram, começa a teoria, colocar a operação bruxa, recrutar pessoas que pudessem vender maconha para eles fora, porque não poderiam sair de imediato do supermercado, eles teriam que continuar ganhando algum dinheiro. E aí eles começam a recrutar alguns parentes, alguns conhecidos, para poder vender, buscar locais de vendas que não tenham outros. Então eles começam a fazer um mapeamento, tudo isso eles se organizam, fazem um mapeamento de vendas,
onde eles poderiam vender, quais são as pessoas que eles poderiam vender. Então aqui, esse romance, ele é bem envolvente. O escritor José Falero, ele nos dá essa aproximação, esse olhar sobre a sociedade, sobre o que acontece, né, por trás de todas as mazelas que existem, são muitas. E já lá quase no finalzinho, já chegando no finalzinho, quando eles começam a vender a droga, tem a parte lá da bonança, que ele começa a já ter um lucro, né? E aí eles começam a ir em lugares melhores, levar Marx, ele era casado, tinha um filho, a esposa já estava grávida com o segundo filho. Aí eles começam a levar os filhos no Entoborgan, aí levava os filhos em lugares melhores para comer um croissant, coisas assim que antes eles não tinham oportunidade. Então ele fala assim que o objetivo dele não era ficar rico, era mudar de vida. E já chegando no finalzinho do livro, o autor já coloca um pouquinho de ação, tem muitas coisas envolvendo. Então, assim, eu não vou falar todo o romance para vocês, para que vocês possam também ler e comprovar muitas narrativas aqui que nos envolvem, que nos faz repensar sobre muitas coisas. Então, gostaria que vocês lessem este livro e ver se realmente os dois saíram ilesos deste plano. Porque por trás deste plano tem várias consequências que podem ter acontecido ou não. Será que eles morreram? Será que eles conseguiram ter sucesso nessa empreitada? Então, deixo para vocês ler Os Supridores, de José Falero. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação e gostaria que vocês deixassem seu like, se inscrevessem no meu canal e sugerissem qual outros tipos de leitura que vocês gostariam que eu fizesse a indicação. E desejo tudo de bom para vocês, bye bye e até a próxima. E obrigada.